O Supremo decide que prazo de inelegibilidade anterior à lei da ficha limpa é válido e você vai ver também. Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico e do Comitê Rio 2016, é preso em operação no Rio. Mantida a prisão de Thalita Sayuri Tamashiro, motorista que atropelou e matou 3 pessoas na marginal do Tietê, em São Paulo. Após 3 dias de julgamento, Justiça de São Paulo condena casal Eduardo Tadeu Martins e Ieda Martins pelo assassinato de um zelador em 2014. Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional tem primeira reunião no TSE para estabelecer etapas do trabalho de implementação do sistema. Fiscalização Preventiva Integrada do Ministério Público realiza ato em defesa do velho Chico, que completou 516 anos nesta quarta. E os 29 anos da Constituição Brasileira, o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da lei máxima do país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prenderam Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, e o assessor dele, Leonardo Griner. O repórter Gabriel Ciafrei tem os detalhes dessa operação para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e Leonardo Griner, considerado o braço direito dele, foram presos em casa. Nessa investigação, a polícia apura se Carlos Arthur Nussmann estaria ocultando valores e bens, entre eles 16 quilos de ouro que estariam na Suíça. Essa não é a primeira vez que Nussmann é alvo dos policiais. No início de setembro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dele, com o objetivo de saber se houve a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Hoje também foi expedido um mandado de prisão contra Arthur César Soares de Menezes Filho, conhecido como Rei Arthur, mas ele está foragido, ele é considerado foragido pela Justiça. Uma mulher ligada a um integrante do Comitê Internacional também foi levada para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O STF decidiu aplicar a lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A decisão foi tomada por 6 votos a 5. Com isso, políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei da ficha limpa entrou em vigor, ficam inelegíveis por 8 anos. A lei anterior previa um prazo menor, de 3 anos. O voto de desempate foi proferido pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Vida pregressa é a vida anterior, com tudo que tinha acontecido e que no momento em que se requer o registro da candidatura, se há de provar. Essa matéria foi exaustivamente examinada no Tribunal Superior Eleitoral e todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento nas eleições de 2012, que foi repetido em 2014, e, portanto, sequer haveria um entendimento, porque prevaleceu este entendimento, a meu ver, de maneira correta. Nesta quarta-feira, quando o julgamento foi retomado, o placar estava 5-3 pela retroatividade da lei da ficha limpa. Mas com os votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello em sentido contrário, o julgamento ficou empatado. Acabará por surpreender a todos com uma situação jurídica de retroação da lei nova, apanhando não só atos e fatos anteriores, como também a própria coisa julgada e a colocando na lata do lixo. Entendo, não é, em obséquio à tese que se vai formular, eventualmente, caso prevaleça a posição do eminente relator, eu entendo que a decisão do TSE claramente transgrediu o postulado da irretroatividade das leis, notadamente o ato jurídico perfeito, num caso, considerado o decurso do triênio legal, e, de outro lado, a própria autoridade da coisa julgada material. O ministro Gilmar Mendes, que já havia se manifestado, complementou seu voto, entendendo que a nova lei não poderia retroagir. Não é sanção, é o quê? Não é um regime jurídico. Regime de quê?
pode se aplicar retroativamente. O sujeito é condenado com a fixação, judicialmente, com a fixação de um grau de inelegibilidade, inclusive no que diz respeito à multa. Nesta quinta-feira, por sugestão do relator, ministro Ricardo Lewandowski, os ministros vão decidir se modulam os efeitos da decisão. De acordo com o ministro, se o novo entendimento for aplicado para todos os casos, muitos políticos poderão perder seus mandatos. Existem mais de uma centena de vereadores já no exercício do mandato, cerca de 20 prefeitos na mesma situação, alguns deputados federais, incontáveis deputados estaduais que podem ter os seus mandatos cassados por essa decisão retroativa e afetando, inclusive, o coeficiente eleitoral. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, explica para a gente quais são os efeitos dessa modulação da decisão. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal deixou para resolver hoje, o plenário, trata exatamente dessa questão da modulação dos efeitos dessa decisão que foi tomada num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A preocupação do ministro Ricardo Lewandowski é exatamente definir como é que fica a situação dos candidatos que acabaram se assumindo cargos pelos quais foram eleitos e que têm aí os mandatos sendo questionados na Justiça. E aí existe uma possibilidade, a partir dessa decisão do Supremo, da forma como está, deles serem cassados, desse mandato ser cassado. Então, para resolver a partir de quando os efeitos da decisão do Supremo irá incidir, houve então essa proposta de modulação dos efeitos que será discutido na tarde de hoje do Supremo. Além disso, os ministros deverão também fixar a tese desse julgamento e é a partir dessa tese que isso irá vincular todas as demais instâncias do Poder Judiciário, tendo em vista que esse prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa, que é de 8 anos, que acabou alterando o prazo anterior, que era de 3 anos, deverá ser aplicado para todos os demais casos semelhantes em curso perante o Judiciário brasileiro. Então, a partir dessa fixação da tese, nós teremos, portanto, de que forma que o Judiciário deverá replicar esse entendimento do Supremo, definindo também a situação desses candidatos que já assumiram cargos e que estão aí com os mandatos sendo questionados. Gisele, onde estão previstos os requisitos para ser um candidato, para se candidatar? Quando a gente fala de requisitos para se candidatar, nós estamos lidando numa área que se trata de legitimidade passiva, legitimidade eleitoral passiva. Tanto os requisitos para ser eleito estão na Constituição Federal, mas é possível que também leis estabeleçam requisitos como, por exemplo, requisitos de inelegibilidade. A Constituição Federal estabelece, por exemplo, precisa ter nacionalidade brasileira, tem que ter domicílio eleitoral, tem que ter idade mínima para determinados cargos. Então, a Constituição fixa requisitos de elegibilidade. A Lei Complementar 64, que é de 1990, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, ela já traz requisitos de inelegibilidade. Então, o que significa? Os requisitos de elegibilidade, eles devem estar preenchidos para que alguém possa se candidatar a qualquer cargo político. E os requisitos de inelegibilidade, eles são impeditivos. Então, um deles trata exatamente essa situação. Condenação por abuso do poder econômico e abuso do poder político, na legislação anterior, havia um prazo de 3 anos. Isso impedia que um candidato, ele disputasse um pleito eleitoral se não tivesse ultrapassado esse período de 3 anos com base na lei anterior. Com base na lei da ficha limpa, esse intervalo ele aumentou, ele passa a ser de 8 anos, segundo o entendimento do Supremo. Essas condições elas devem ser verificadas no momento do registro da candidatura e aí nós temos então tanto esses requisitos para ser eleito previstos na Constituição Federal, como requisitos que impedem o candidato de concorrer às eleições previstos na lei complementar. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Até. Até lá. A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão de Thalita Sayuri Tamashiro, a motorista que atropelou 4 pessoas e matou 3 delas na marginal do Tietê na manhã do último sábado. Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão pra gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o relator desse processo atendeu o pedido do Ministério Público e manteve a prisão preventiva de Thalita Sayuri. Segundo o magistrado, o delito tem causa fútil, embriaguez ao volante e também direção ao celular. Ele também considerou as multas e, apesar de Thalita não ter antecedentes criminais, ele disse que o comportamento dela coloca em risco a sociedade se ficar em liberdade. Esse atropelamento aconteceu na madrugada de sábado e, segundo a polícia, Thalita estava embriagada e falando ao celular
quando atropelou e matou 3 pessoas que estavam no acostamento. Ela também estava com a CNH suspensa, Érica. Obrigada, Carolina. Após 3 dias de julgamento, a Justiça de São Paulo condenou nesta quarta-feira o casal Eduardo Tadeu Martins e Ieda Martins pelo assassinato do zelador Gese Souza em 2014. Após a maioria dos jurados votar pela condenação do publicitário e da advogada, a juíza Flávia Castelar Olivério leu a sentença e aplicou a pena de 35 anos e 4 meses de prisão, sendo ao menos 32 anos, em regime fechado para o réu Eduardo e 23 anos e 4 meses de reclusão para a mulher dele. Eduardo foi acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, sem chance de defesa, ocultação de cadáver, porte de arma de uso permitido e restrito. Ieda foi condenada por homicídio culposo, ocultação de cadáver e fraude processual. Os advogados de Eduardo e Ieda Martins disseram que vão recorrer da decisão e tentar anular o júri. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Fiscalização Preventiva Integrada do Ministério Público realiza ato em defesa do velho Chico, que completou 516 anos nesta quarta. Voltamos em instantes. A Identificação Civil Nacional, o ICN, começa a sair do papel. O comitê gestor que trabalha para implantar o documento único do cidadão brasileiro se reuniu pela primeira vez nesta quarta-feira. A reunião aconteceu na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário participaram do encontro. As informações da Identificação Civil Nacional vão ser armazenadas e geridas pelo TSE. O primeiro debate ficou definido que pessoas com deficiência vão ser prioridade. A ideia é finalizar o cadastro desse grupo até janeiro de 2018. O comitê gestor deve se reunir de novo ainda este mês para detalhar mais o cronograma a ser seguido para a implementação da ICN. Vamos ver agora a pauta prevista para a sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Direito eleitoral e matéria política retorna à pauta do plenário na tarde desta quinta-feira com um recurso extraordinário sobre o prazo de inelegibilidades com base na lei da ficha limpa, que deve ter uma modulação de efeitos e a elaboração de tese logo na abertura da sessão. O restante da pauta de quarta-feira também prossegue na sessão de hoje com questão de ordem em recurso extraordinário com agravo sobre cassação de diploma e registro de candidatura e ainda uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute a validade de proibir participação em propaganda partidária de graça de pessoa afiliada a partido que não é o responsável pelo programa. Como a pauta de ontem retorna ao plenário, uma pausa em direito eleitoral, passando ao tema direitos fundamentais, com um recurso extraordinário sobre se parlamentar tem direito a obter isoladamente informações e documentos de chefe do Poder Executivo. Tribunal de Contas fecha a pauta que migrou de ontem para hoje com um único processo. Uma medida cautelar em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra dispositivo da Constituição do Ceará que extingue tribunais de contas dos municípios daquele estado. Se todos esses julgamentos forem chamados a tempo, a pauta original de quinta-feira entrará na sequência, com um total de 5 ações diretas de inconstitucionalidade, todas sobre direito eleitoral. A primeira questiona a constitucionalidade da proibição da propaganda eleitoral via telemarketing. A seguinte trata de dispositivos do Código Eleitoral que regulam a redução dos custos das campanhas eleitorais, a administração de partidos políticos e incentivo à participação feminina. A terceira ADI da pauta questiona dispositivos sobre a criação, fusão e incorporação de partidos políticos. E as duas últimas ações diretas de inconstitucionalidade do dia tratam do sistema eleitoral, na previsão de convocação de novas eleições após o trânsito em julgado de decisão da Justiça Eleitoral sobre indeferimento de registro, cassação de diploma ou perda de mandato de candidato eleito em pleito majoritário. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O velho Chico faz aniversário e a data é comemorada com um ato em defesa do Rio em Sergipe. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual coordenaram o programa Fiscalização Preventiva Integrada, que começou no mês passado para proteger o ambiente natural, cultural e do trabalho na bacia do São Francisco. O Rio São Francisco não é mais o mesmo. O gigante que corta 5 estados, mais de 500 municípios,
pede socorro. O comitê tem feito diversos programas e projetos, principalmente projetos hidroambientais, para recuperar as nascentes e recuperar principalmente os rios afluentes. Do alto, ele continua imponente, grandioso. Mas aqui embaixo, quem fiscaliza sabe bem dos problemas que o Velho Chico passa. Desmatamento, degradação ambiental feita pelo homem. E para combater esse tipo de exploração, a FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, tem feito atos em defesa do rio, que acaba de completar 516 anos. Nós percebemos claramente que em muitos municípios as pessoas às vezes até se assustam quando veem a chegada do poder público na realização das atividades fiscalizatórias, porque muitos ali jamais viram fiscais andando pelo município para fazer a checagem de diversas temáticas. Para cuidar de um rio tão grande tem sido fundamental um esforço conjunto. Mais de 30 órgãos federais e estaduais estão na luta pela vida do São Francisco. E para preservar o Velho Chico, não basta apenas olhar para as águas dele. O que tem em volta importa. E muito. Fiscalizações, atividades de educação ambiental, tudo tem contribuído. O que parece uma inofensiva produção de queijo foi fechada. O lugar não tinha o mínimo de higiene, sem falar que muitos dejetos iam parar sabe onde? Isso mesmo, no Rio São Francisco. A FPI apreendeu ainda 160 litros de agrotóxicos, destruiu materiais irregulares de pesca e encontrou situações como esta: centenas de pássaros silvestres em gaiolas. Mais de 650 animais ganharam liberdade, cada um no seu tempo. E o rio, com o nome de santo, agradece a ajuda e as preces de quem tem fé pela vida dele. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os 29 anos da Constituição brasileira, o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da lei máxima do país. A gente volta já já. Hoje, 5 de outubro, a Constituição Federal comemora 29 anos de criação. A Carta Magna trouxe muitas mudanças para a vida do país, inclusive transformações no Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989. Clima de pós-ditadura e uma população com vontade de falar, de mudar, de ter mais direitos garantidos. Assim foi o final dos anos 80. Naquele momento, uma nova Constituição Federal foi o espelho dos desejos e necessidades dos brasileiros. Para isso, uma Assembleia Constituinte reuniu parlamentares que debateram e elaboraram a redação da Constituição com conteúdos que o país nem imaginava possuir. 22 emendas populares. Após 20 meses, a Constituição devolveu aos brasileiros mais liberdade. É claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Mas em um país continental como o Brasil, é preciso que a lei seja interpretada do mesmo jeito em todos os estados. Com esse objetivo, o de uniformizar a legislação federal e infraconstitucional que a Carta Magna criou, o Superior Tribunal de Justiça. Depois da promulgação, a expansão das atividades do STJ inviabilizou a permanência do tribunal na antiga sede. No início dos anos 90, Oscar Niemeyer projetou em uma arquitetura arrojada a construção do amplo conjunto de edifícios que atendesse o trabalho da corte. Em maio de 1995, o Tribunal da Cidadania ganha sede definitiva. Com a Constituição, aumentaram-se os direitos sociais, os direitos fundamentais, o direito da cidadania, muito em boa parte em contraponto ao regime militar que antecedeu a Constituição, e isso causou, sim, um grande acesso à justiça, nos dando um perfil democrático ao Estado e dando um perfil muito democrático para o Judiciário na sua independência, na sua autonomia e na devida aplicação das leis. É nesse contexto que eu vejo a Constituição
E é nesse contexto que eu vejo o STJ até hoje. Até a criação e a implementação do Superior Tribunal de Justiça, quem recebia os processos que hoje são julgados aqui era o Tribunal Federal de Recursos, criado em 1947 e sediado no Rio de Janeiro. A corte funcionava como uma segunda instância da Justiça Federal e foram os próprios magistrados do TFR que, em 1976, enviaram ao Congresso Nacional uma minuta de lei para a instituição do STJ, que seria a última instância das leis infraconstitucionais. A criação de um novo tribunal desafogaria o Supremo Tribunal Federal e o deixaria com a prerrogativa exclusiva de controlar a constitucionalidade. Desde a criação do STJ, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, a Corte julgou 3.700 processos. 10 anos depois, em 1999, fechou o ano com 128 mil julgados. Até o primeiro semestre de 2017, chegou a marca de 246 mil julgamentos. A quantidade de processos e a celeridade dos julgamentos é uma das preocupações da atual presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma Corte Superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. Para reduzir essa demanda e garantir o papel do Tribunal da Cidadania previsto na Constituição, a atual gestão defende a aprovação de uma PEC em tramitação no Congresso Nacional. Com essa aprovação e a sanção da Presidência da República, o STJ pode recusar os recursos especiais sem relevância. Creio que estamos no caminho certo para, a partir de um debate franco e transparente, envolvendo toda a sociedade civil, melhorar as instituições que são os pilares de um Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição brasileira. É dele a competência de manter todos os outros órgãos e atos estatais em conformidade com a lei máxima do país. Vamos acionar novamente a repórter Carolina Chaves, que agora está ao vivo com o advogado constitucionalista para falar sobre esse assunto com a gente. Carolina? Isso mesmo, Érica. Eu vou falar agora com o doutor Paulo Fernando Melo, que é especialista em direito constitucional. Doutor Paulo, qual a importância da Constituição para uma democracia no país? Boa tarde. Boa tarde. Então, conforme asseverou o então presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição Cidadã, e hoje 29 anos. E ali, então, além de estabelecer os direitos individuais do cidadão, estabelece também a organização dos poderes, a competência de cada um e, principalmente, assegurar o Estado democrático de direito. Como se dá a ação do Supremo Tribunal Federal como guardião dessa lei máxima do país? O Supremo tem a atividade principal de zelar pela guarda da Constituição e além de dirimir os conflitos existentes, quer nas suas ações de julgamento, nas turmas e no plenário, e também nas ações de direito de constitucionalidade e nas ações de constitucionalidade. Com isso, então, o Supremo exerce o seu papel de proteger o texto constitucional. A Constituição Federal tem 29 anos, é uma lei nova, praticamente nova e considerada uma das mais modernas do mundo. Por conta disso, ela tem inúmeras emendas. Isso é uma característica da Constituição moderna? Na verdade, eu poderia dizer que estamos vivendo um período que a Constituição está muito remexida, uma Constituição já bastante prolixa, fazendo com que quase 100 emendas tornando ela bastante alterada ao que os constituintes desejaram no texto inicial. Então, não diria que isso seria um sinal de modernidade, mas de fragilidade das emendas aprovadas pelo Poder Legislativo. Seria o caso de convocar uma nova Assembleia Constituinte para reformular esse texto e fazer uma nova Constituição? Desde que isso fosse feito através de uma Assembleia Nacional Constituinte convocada para tal finalidade. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação na TV Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Carolina.
E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, assinou hoje um protocolo de intenções com o Congresso Nacional. O objetivo é promover ações legislativas de regulamentação da Constituição Federal. Quem acompanhou tudo e conversa com a gente ao vivo é a repórter Evne Araújo. Evne, como isso vai funcionar na prática? Oi, Érica, boa tarde. Esse protocolo é um acordo que o Congresso Nacional firmou com o Poder Judiciário para pautar com mais frequência e prioridade temas constitucionais que precisam da regulamentação do Legislativo. A promessa é que até 5 de outubro de 2018, quando a Carta Magna completa 30 anos, esses assuntos importantes estejam normatizados. Vamos ver o que disse a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Dar uma resposta quando se tem uma lei é muito mais fácil e seguro para nós juízes. Portanto, a ausência de leis não apenas, de alguma forma, faz com que o cidadão não acredite tanto, não confie tanto no próprio direito vigente, mas faz com que as instituições como do Poder Judiciário tenham de atuar suprindo aquilo que esta Constituição mudou na história brasileira, ou seja, o direito constante da Constituição não é aviso, não é proposta, não é sugestão, não é conselho, é lei, e lei é feita para vigorar plenamente. E, portanto, eu sou muito agradecida ao empenho do presidente da Câmara dos Deputados, como do presidente do Senado Federal, de fazer com que, neste período que vai do dia de hoje, 5 de outubro de 2017 a 5 de outubro de 2018, quando se completam 30 anos da Constituição, que nós tenhamos a maior parte dessa Constituição devidamente implementada. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falaram sobre a disposição do Legislativo de aperfeiçoar a Constituição e também sobre a importância da autonomia dos três poderes. Somente a partir do respeito ao princípio federativo e à autonomia dos poderes conseguiremos trabalhar juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário, para aperfeiçoar as instituições, fortalecer a cidadania e praticar a democracia de verdade. Precisamos todos estar à altura dos desafios que o presente nos traz, para que o futuro possa ver nossas instituições emergirem maiores dos percalços enfrentados. Trabalhar pela efetividade da Constituição é trabalhar pela realização da vocação democrática e inclusiva no Brasil. Mas fora da política não haverá solução para o nosso país. O evento contou ainda com a participação de membros da Assembleia Constituinte, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, comentou sobre a importância da assinatura desse acordo. No sentido de se fazer um levantamento, e aí o tribunal poderia ajudar, quanto às matérias que chegam aqui e que se repetem, mandado de injunção, ação direta por omissão, que são os casos ainda de lacunas, vamos chamar assim, constitucionais, aqueles casos que ainda não foram devidamente regulados pela Câmara e que dão ensejo a muitas polêmicas. Então, a ideia é que aquela regulamentação mais fundamental, aquela que causa maiores demandas, seja cuidada. E o Supremo, então, contribuiria para esse tipo de indicação a partir de dados concretos, não é, dos próprios julgados que surgem na Corte. A reportagem completa sobre a assinatura desse protocolo de intenções entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. Érica. Obrigada, Evne. E no último programa da série especial Constituinte, o repórter Justiça percorre os acontecimentos entre o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 1988. Você vai ver ainda a celebração dos 29 anos da Carta Magna no Supremo Tribunal Federal. O programa é nesta sexta-feira, às 7h30 da manhã. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.